tudo bem? Mais uma aula nossa aqui no ambiente online. Espero que estejam todos bem, todos tranquilos, com suas famílias, em paz, em casa, tentando passar aí por esse momento complexo da melhor forma possível, né? Na última aula a gente falou um pouco sobre coesão e coerência e com isso encerramos a primeira parte do nosso curso, que é a respeito do conteúdo de língua portuguesa voltado para a elaboração de textos profissionais e textos técnicos, né? E a partir dessa aula, o nosso trabalho vai ser outro, vai ser baseado em quê? Vai ser baseado na produção de textos especificamente técnicos. E hoje, nessa aula, eu pretendo comentar um pouco com vocês a respeito da chamada linguagem técnica, tá? E passar alguns conceitos básicos de comunicação que são utilizados dentro da área técnica, tá? Essa aula ela tem o objetivo de permitir com que você compreenda mais aprofundadamente o tipo de redação que você vai desenvolver ao longo do seu trabalho, em qualquer circunstância de trabalho, envolvendo a linguagem técnica. Tudo bem? Bom, antes de qualquer coisa, é importante entender o que a gente está chamando de linguagem técnica. O que é a tal da linguagem técnica, tá? A linguagem técnica, a redação técnica, nada mais é que um tipo de texto utilizado em situações formais e profissionais, construído dentro de certos padrões, usando uma linguagem formal e que possui 4 objetivos principais, resumidos aí por 4 verbos que eu selecionei, né? Informar, solicitar, registrar e ou esclarecer. Para elaborar todos esses tipos de documentos, é fundamental o domínio da linguagem técnica. Podemos então defini-la como um tipo de linguagem formal que, quando aplicada aos documentos, assume um formato específico. Explicando um pouco o que eu quero dizer aí. Você pode pensar, e aí eu vou partir de um exemplo, né? Você pode pensar, por exemplo, num documento como um requerimento. Você precisa solicitar a instalação de algum equipamento no setor em que você trabalha, tá? A instalação desse equipamento exige que você envie um documento para um setor responsável, tá? Primeiro você tem que avisar o motivo pelo qual você precisa desse equipamento. O equipamento que tinha aqui quebrou. Então, você vai, por meio do documento, informar que o equipamento está quebrado e solicitar a troca do equipamento. A pessoa que recebe esse documento, muitas vezes, tem que elaborar algum outro tipo de documento, registrando o seu envio, registrando numa ata ou em algum outro lugar que você fez aquele envio, tá? E digamos que essa pessoa que recebeu a sua documentação perceba que no momento não há verba para fazer essa compra. Ela vai te enviar um próximo documento em resposta, esclarecendo que que infelizmente não será possível realizar a instalação daquele equipamento por conta da falta de verba. Tá? Isso é um exemplo genérico, mas se você pensar em vários tipos de documentos que a gente tem por aí, a gente sempre vai ter alguma coisa desse tipo. Um currículo, por exemplo, ele serve para informar alguém que está contratando você sobre suas qualificações profissionais, tá? Uma ata de reunião serve para registrar, tá, todos os eventos que aconteceram ao longo de uma reunião. Um ofício pode, por exemplo, esclarecer por que certo procedimento está acontecendo e assim por diante, tá? Então, essa ideia dos 4 verbos informar, solicitar, registrar e ou esclarecer é algo que, se você botar bem na cabeça, você vai conseguir ter uma boa dinâmica para pensar a organização do texto técnico e da linguagem técnica. Tudo bem? Bom, é claro, cada tipo de texto que nós desenvolvemos em nossa vida, tá? Não apenas na área profissional, ele tem um objetivo diferente, tá? Numa empresa, numa instituição, num departamento, uma seção, em qualquer lugar que você estiver exercendo sua atividade profissional, sempre vão haver situações que podem depender ou dar origem a diversos tipos de documentos, de todo tipo. Cabe a quem escreve o texto, né, estar atento aos detalhes, contextos, objetivos de cada um deles. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Nosso texto tem um objetivo,
bem claro. Você não escreve do nada. Por isso que você não pode compor ele de qualquer forma, tá? E, claro, a gente precisa pensar a partir daí, bom, o que eu quero com esse texto, né? Qual que é o meu objetivo, então, ao fim, certo? O que nós vamos comunicar com esse texto? Com quem nós vamos nos comunicar? Quem é o destinatário desse texto? Qual a situação em que a comunicação que eu quero desenvolver ocorre? Qual é o ambiente? Qual a situação? Qual o resultado que eu espero para essa comunicação? O que eu quero alcançar, obter a partir desta comunicação? Tá? E aí nós entendemos, num primeiro momento, que todo e qualquer texto é uma forma de comunicação. Tá? E a forma de comunicação ela pode ser descrita de várias maneiras. Há vários estudiosos e teóricos que dividiram, explicaram e analisaram a comunicação de diversas formas. Tá? Nós podemos, num primeiro momento, entender a comunicação a partir de uma série de conceitos. Tá? O primeiro deles é o ato comunicativo. Toda relação humana, toda relação que nós estabelecemos no nosso cotidiano, é mediada pela comunicação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que todo tipo de relação que nós estabelecemos depende da nossa capacidade de se comunicar. Os animais, em geral, se comunicam, né? Assim que eles estabelecem a sua sobrevivência. Só que o ser humano desenvolveu uma capacidade específica de comunicação, que é a linguagem. Existem animais que têm algum tipo de linguagem? Tem. Você pode identificar traços de linguagem na comunicação entre as abelhas, entre animais mais simples, os chimpanzés, os parentes dos seres humanos, etc. Mas o ser humano desenvolveu uma língua, algo extremamente sofisticado que não existe em outras espécies. E toda vez que você se comunica, você é um falante, você vai falar alguma coisa, você tem uma intenção por trás, que é aquilo que move o ato comunicativo, aquilo que você pretende alcançar com a sua comunicação. E para que a sua intenção seja adequada à sua comunicação, você tem que escolher um registro adequado. Registro, voltando lá atrás, são os tipos de linguagem que nós utilizamos, os níveis de linguagem que nós utilizamos. Se a linguagem está no nível culto, a linguagem com a sua característica mais formal, ou coloquial, que é a linguagem informal. Nós também temos que levar em consideração que existe um enunciador, aquele que fala, que enuncia, que a gente também pode chamar de emissor, e depois eu vou explicar por que eu coloco esse nome, tá? Tem relação com o prosseguimento dessa aula, mas no primeiro momento a ideia é quem fala, quem diz alguma coisa é o enunciador, aquele que enuncia. Assim, claro, se ele enuncia alguma coisa, o que ele enuncia é chamado de enunciado. Você já deve ter ouvido falar dessa palavra, porque ela é utilizada na descrição de exercícios. Aquela frase que orienta o que você tem que fazer num exercício é um enunciado. E é claro, né? Se você tem alguém que fala algo, ele fala algo para alguém. Nós temos um enunciador, um enunciado e um enunciatário, o alvo da fala, aquele que recebe a mensagem, por isso também é chamado de receptor dessa comunicação. E tudo isso acontece dentro de um contexto, dentro de uma situação social na qual a comunicação acontece, tá? Então é muito importante ter isso em mente. A comunicação depende de um contexto social, de um contexto das relações humanas. Claro que a comunicação é a base das relações humanas. E aí eu parto para a gente entender bem como que vai ser trabalhada essa comunicação dentro da chamada linguagem técnica, eu apresento para vocês um exemplo, tá? Um exemplo a partir de uma situação comunicativa, tá? Qual situação? Digamos que você é um morador de um edifício, tá? E você está com a intenção de fazer uma festa de aniversário para os seus amigos, tá? No salão de festas do prédio. Você tem que comunicar aos seus amigos usando o Facebook e o síndico do prédio pelo e-mail. Por que a escolha desses dois mecanismos de comunicação? Facebook, porque é um tipo de comunicação mais informal, você marca lá um evento no Facebook, uma coisa menos profissional, né? Apesar das pessoas usarem o Facebook profissional também, não é sempre, né? Na maior parte das vezes o Facebook é uma ferramenta para contatos informais, tá?
E o síndico vai ser comunicado por e-mail, porque nos dias de hoje o e-mail é um tipo de comunicação formal e profissional, certo? Então, qual a mensagem que eu vou mandar para os meus amigos? Bom, eu não preciso usar uma linguagem formal, eu preciso apenas apresentar para eles, né, uma linguagem que seja adequada e que eles compreendam. Então, eu posso escrever, por exemplo, ô galera, que tá curtindo um rolê no meu aniversário? Tudo na faixa, sabadão, no salão de festa do prédio, é só colar lá. Vejam, é uma linguagem cheia de gírias, tá? Com palavras usadas num formato fora do padrão da língua portuguesa formal. Então, todo esse contexto da apresentação que você faz para os seus amigos do aniversário, ele possui um contexto informal. Por quê? Porque depende justamente do grupo com o qual você está entrando em contato. Por outro lado, se eu mando a mesma mensagem para o síndico, eu tenho que me preocupar com algumas coisas que talvez eu não me preocupasse. Por exemplo, eu tenho que me preocupar com a formalidade da comunicação. Eu tenho que me preocupar com o fato de eu estar fazendo uma festa num condomínio, ou seja, as outras pessoas podem se incomodar com esse evento. Eu tenho que me preocupar com a possibilidade, né, de que isso gere transtorno para as outras pessoas. Então, como eu escrevo essa comunicação mais formal? Senhor síndico, gostaria de comunicar-lhe que pretendo realizar uma festa em comemoração a meu aniversário, sábado próximo, no salão de festas do edifício. Peço desculpas antecipadas pelo possível transtorno que o evento possa causar ao senhor e aos demais condôminos e aproveito a oportunidade para convidá-los para o evento. Vejam, a preocupação minha nesse texto foi, além de informar o síndico a respeito do que iria acontecer, também usar de bastante educação, certo? Então, peço desculpas antecipadas pelo possível transtorno. Eu não vou dizer nem vou deixar quieto, né? E aí de repente acontece alguma coisa, isso gera um problema para mim, e nem vou dizer, não, desculpa o que for acontecer, porque você está dando a ideia que vai acontecer algo errado. Não, peço desculpas antecipadas pelo possível transtorno que o evento possa causar. Então põe tudo na possibilidade. E claro, aproveito para convidá-lo por uma questão de educação. Isso é o que caracteriza a comunicação nos níveis informal e formal. O registro muda aí de acordo com o quê? De acordo com o meu alvo da comunicação, de acordo com o meu receptor. E quando eu falo então de comunicação, a gente parte da reflexão de um teórico importantíssimo da comunicação, são vários deles, eu vou comentar sobre alguns aqui, que é o russo Roman Jakobson, tá? O Jakobson é criador de uma teoria que divide a comunicação em 6 elementos básicos, tá? O emissor é aquele que emite a mensagem, como eu falei, o enunciador. Receptor é o que recebe a mensagem, ou seja, o enunciatário, o alvo da mensagem. A mensagem em si é o conjunto de informações que são transmitidas, é o enunciado de qualquer texto. Mas aí ele acrescentou 3 elementos para a gente ter uma compreensão mais profunda do que é a comunicação. Ele acrescentou a noção de código, a combinação de elementos utilizados na transmissão de uma mensagem. A comunicação só se concretizará se o receptor souber decodificar a mensagem. O que seria o código? É necessário que vocês conheçam língua portuguesa para entenderem o que eu estou falando, porque nós temos que ter o mesmo código comunicativo. Língua portuguesa é um código comunicativo. Então as línguas são os códigos? Depende, tá? Se eu estou no trânsito e eu estou de carro, o semáforo fica vermelho. Isso quer dizer que eu não posso atravessar, não posso cruzar aquela rua. Por quê? Eu sei disso porque eu conheço o código de trânsito. E no código de trânsito, o vermelho indica pare, tá? Então, código é todo tipo de elemento utilizado na transmissão de uma mensagem. Um elemento gráfico, que pode ser visual, pode ser sonoro, tá? A fala é um código, a escrita é um código, a linguagem de sinais é um código, cores e assim por diante. Formas, você tem lá um aviso de perigo, né? Aquele aviso tem lá um símbolo triangular com
o símbolo de uma caveirinha, ou coisa do tipo, ou raio, indicando que é perigo elétrico. Tudo isso são códigos, tá? São símbolos que a gente utiliza e que a pessoa que está do outro lado, o receptor, precisa conhecer aquilo para poder decodificar, tá? Nós temos sempre um canal de comunicação, um veículo pelo qual a mensagem é transmitida. Esse veículo pode ser um veículo mesmo, tá? Um objeto feito para a comunicação, como TV, rádio, jornal, revistas e etc. Ou os instrumentos que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Por exemplo, as cordas vocais, o ar pelo qual o som se propaga. Tá? No caso da aula, por exemplo, quando estou dando aula para vocês, eu uso a voz e no caso agora das aulas online, uso também o vídeo, tá? Uso a imagem para que vocês se comuniquem. Isso são canais para que eu possa acessar vocês, além da internet e assim por diante. E nós temos também o referente, porque quando você fala a respeito de alguma coisa. Essa alguma coisa é o quê? É o referente, é a referência, o elemento da realidade a qual a mensagem faz referência. Então, é o assunto do seu texto. Não apenas ele dividiu a comunicação nesses elementos, como ele organizou um sistema para que a gente compreenda como ela funciona, no qual fica visualizado como a comunicação funciona. Você tem um emissor, tá? Que está em contato com um receptor, tá? No momento que ele fala a respeito de algo, de um referente, uma mensagem, tá? Que é elaborada de acordo com um certo código, que é conhecido do receptor, e é transmitida por meio de algum canal. E aí chegou no receptor, e aí vocês vejam que tem uma flechinha voltando. Por quê? Porque ninguém é receptor passivo. O receptor, quando ele recebe uma mensagem, normalmente ele responde. Como vai ser a resposta dele? Da mesma forma, ele vai pegar a mensagem, decodificar, entender qual é o referente e usar um canal comunicativo para devolver uma outra mensagem para o emissor. Tudo isso, claro, dentro de um contexto social, político, etc. Então, eu falo lá da comunicação que nós temos, que é a comunicação do aniversariante sobre a festa realizada no prédio. Né? O que nós temos ali? O emissor é o aniversariante, né? No caso. O referente, do que ele está falando, qual é o assunto? O assunto é a festa que vai ser realizada num certo momento. E a mensagem é a realização da festa. Ele quer explicar, olha, o assunto é a festa, mas o que eu quero realmente comunicar? Que a festa vai ser realizada tal dia, certo? Para isso, o que ele utiliza? Então, aqui nós já temos o emissor, o referente e a mensagem. Nós já temos o enunciador, o enunciatário, né, o enunciado, desculpa, tá? E o assunto. E aí nós temos que conhecer o resto dos elementos da comunicação. Canal de comunicação, veículo pelo qual eu me comunico, é a internet. Porém, eu tenho dois ambientes virtuais, o Facebook e o e-mail. Por que eu tenho dois? Já vamos falar sobre isso. O código que eu escolho é a língua portuguesa. Porém, numa situação, nós temos a variante coloquial, a variante informal da língua portuguesa, enquanto na outra nós temos a variante culta, a variante formal. Tá? Por que nós usamos dois registros diferentes? A resposta está no próximo item. Nós temos dois receptores. Um são os amigos, o outro é o síndico do prédio. Tá? E é esse elemento da comunicação que diz para a gente como que nós temos que trabalhar a comunicação. Tá? Isso que define o registro de linguagem. O que define o registro de linguagem é o contexto. Qual é o contexto aí? O contexto é uma comunicação com pessoas a respeito de uma situação. Só que dependendo da pessoa com quem você se comunica, você tem que ter uma linguagem formal ou uma linguagem informal. Tá? E aí, podemos até transmitir essa noção de comunicação para a nossa gramática, para a língua portuguesa usada dentro das regras da gramática. Quando eu digo uma frase como eu te convidei para a festa, vejam, o eu, né, o pronome eu, diz respeito ao emissor, que é a primeira pessoa, é aquele que fala. Quando eu viro e falo, conjugue o verbo na primeira pessoa. Por quê? Porque eu estou dizendo conjugue o verbo de acordo com a fala sua, do eu, da primeira pessoa, do emissor, tá?
O T, eu te convidei, eu convidei você. Você é quem? O alvo da comunicação, o receptor. Por isso chamado de segunda pessoa, com quem eu estou falando. E eu te convidei para a festa. A festa é ela, é o referente, o assunto, a terceira pessoa. É do que eu estou falando. Quando você fala sobre pronomes, verbos, etc., você menciona a pessoa, primeira, segunda, terceira, então você está falando a respeito do quê? Dos elementos da comunicação. Eu posso, inclusive, inserir esses elementos no gráfico da comunicação. Está indicando exatamente qual pessoa do discurso está relacionada a qual elemento. Nós temos o emissor, que é a primeira pessoa, o receptor, que é a segunda pessoa. Eu e você. Tá? E nós falamos a respeito de alguma coisa. Essa alguma coisa, ele ou ela, é a terceira pessoa. E a partir disso, nós temos o conceito fundamental da comunicação para o Jacobson, que são as funções da linguagem. Claro, nós temos que entender que as funções da linguagem são formas de usar, obviamente, a linguagem, tá? De acordo com a intenção. Lembra que eu falei que o falante, quem fala, sempre tem uma intenção? Essa intenção normalmente está relacionada a um dos elementos da comunicação, pois elas determinam o objetivo dos atos comunicativos. Ou seja, meu objetivo é X. Quando meu objetivo é X, há um certo elemento da comunicação que vai ser mais importante que o outro, de todos os outros. Tá? Ou às vezes 2 elementos. Então, o foco da comunicação muda de acordo com a sua intenção. E aí você tem uma função específica relacionada a cada elemento comunicativo, tá? Mas é importante lembrar que, embora você tenha sempre uma função predominante, vários tipos de linguagem podem estar presentes no mesmo texto, tá? São 6 as funções porque são 6 os elementos da comunicação, tudo bem? A função emotiva é aquela que diz respeito à tentativa que nós fazemos de passar emoções, opiniões, tudo aquilo que está relacionado ao emissor, ao eu. Então, o que é mais importante na comunicação nessa situação? É quando eu quero falar de mim. Quando eu quero falar de mim, do que eu sinto, eu uso o quê? Eu uso a função emotiva, tá? É o que vai aparecer, por exemplo, em cartas pessoais, em conversas do dia a dia e também, claro, em alguns poemas que falam sobre os sentimentos daquele autor, né? O caso do poema que eu deixei aí para vocês, da Cecília Meirelles, Retrato, que diz o seguinte: eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Um poema muito bonito, né, da Cecília Meirelles, que é uma reflexão sobre o envelhecimento, né? E, nesse sentido, é uma pessoa olhando para si mesma e identificando o quanto ela mudou, o quanto ela é diferente do que ela era no passado. E todo esse poema está voltado para essa ideia, para a expressão dos sentimentos dessa pessoa. Por isso, função emotiva, ligado ao emissor, tá? Agora, se a minha comunicação tiver como objetivo que a forma da mensagem seja o mais importante, o formato com o qual a mensagem, o foco da comunicação é a mensagem. Nós temos a chamada função poética. O nome deixa bem claro. É aquela mais utilizada pela poesia, pela música, mas também é muito usada na publicidade, tá? Quando eu pego, por exemplo, uma propaganda, né, algum logotipo de um produto ou coisa do tipo, normalmente essa imagem é construída de uma forma para trazer aquela pessoa a comprar o produto, para convencer aquela pessoa a comprar o produto. Então, o formato da mensagem é mais importante do que qualquer outra coisa, porque é o formato que vai fazer com que a pessoa queira comprar o produto. Tá? Assim como uma música tem muito mais preocupação com a sonoridade, às vezes, do que com o assunto que ela está tratando. Tá? E a poesia, dependendo do caso,
Também vai ser. Às vezes a poesia vai ser como aquela da Cecília Meirelles, que é mais emotiva, né? Mais ligada aos sentimentos, mas às vezes ela vai ser uma experiência artística, como é o caso desse quadro do Augusto de Campos, né? Que traz o poema Amor, Morte. Esse poema, ele é um poema visual, e o objetivo é deixar você refletindo, pensando, nossa, o que ele quer dizer com isso? Ele mexeu na forma da mensagem para construir um efeito. Essa é a função poética, a função voltada para a mensagem comunicativa. A função referencial diz respeito ao referente, obviamente. Nesse caso, o objetivo da comunicação é passar uma informação objetiva e impessoal no texto, ou seja, você quer apenas informar sobre o referente, você não quer fazer nenhuma impressão, nenhuma leitura pessoal daquilo, muito menos você quer mexer na forma da mensagem por algum motivo, você quer apenas explicar, isso é isso. Tá? É comum nos textos jornalísticos, porque eles são informativos, né? E nas explicações de alguns livros didáticos. Peguei aí um trecho de uma matéria que diz o seguinte: meio ambiente e ecologia são assuntos normalmente incômodos, pois colocam em evidência a difícil relação entre a sociedade de consumo e a natureza. Com o culto ao novo, ao tecnológico, produtos que poderiam durar anos passam a ser descartados em tempos curtíssimos, de modo a irregular, acelerando a geração de lixo. Vejam que ele está aqui apenas passando informações sobre o fato de que nós temos uma tecnologia cada vez mais descartável, né? Criando um problema relacionado ao meio ambiente. É apenas isso, ele não está dando opinião, ele não está passando nenhum tipo de reflexão além desse caso, muito menos ele está mexendo na forma, na estrutura do texto para causar algum efeito. Isso é o que nós chamamos de função referencial, na qual o referente é o mais importante. E a função conativa ou função apelativa. Acho que apelativa deixa bem claro que nós teremos aqui. A ideia é tentar fazer com que o texto seduza, convença, envolva o leitor, levando-o a adotar um determinado comportamento. Textos de convencimento, de apelação, claro. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho uma propaganda, em que vocês têm um menininho dando tchau numa janela de avião, e está escrito embaixo: todos os anos a velocidade nas estradas vitima um avião cheio de crianças. Essa frase tem o objetivo de fazer você sentir alguma coisa, e o foco da função conativa, o foco é no receptor. Eu tento apelar ao receptor que ele reaja e tome uma atitude. Aqui eu quero evitar o quê? Que as pessoas corram nas estradas. Só que em vez de escrever não corra porque você pode causar acidentes, o que eu faço? Eu pego uma imagem, tá? E um texto que apelam para os sentimentos. A pessoa pensa, nossa, olha tanto de gente que morre. Nossa, criança, que é uma coisa que causa um impacto na gente e tal. E aí a pessoa, a ideia é tentar tornar a comunicação mais eficaz, porque ela desperta naquele receptor sentimentos e percepções que talvez não despertasse se ele escrevesse de uma outra forma. Tá? Então, por isso é o comum nas propagandas e campanhas de conscientização sobre acidentes, fumo e coisas do tipo. Né? A função metalinguística é aquela focada no código. Na verdade, ela é uma função mais ligada à ideia do código explicando o próprio código. O que eu quero dizer é que quando você usa o código para falar da própria linguagem, a linguagem falando de si própria, ela é pouco utilizada, ela é muito comum nos estudos de língua portuguesa. A aula que eu estou dando, né, ela é uma aula metalinguística, porque eu estou usando a língua portuguesa, a comunicação, para falar de comunicação. Tá? Agora, além disso, nós temos o quê? Dicionários. Nós temos aí o verbete da palavra rupestre, tá? Você deve ter visto aquelas pinturas rupestres, tá? Que são pinturas feitas pelos habitantes pré-históricos da Terra nas cavernas. E aí você tem uma série de descrições do que essa palavra quer dizer. Quando você usa o próprio código para explicar o código, você tem metalinguagem, a função metalinguística, que não é muito comum, a não ser que você seja da área de língua portuguesa, como é o meu caso. Né? Por último, a função fática, que é aquela relativa ao fato, ao evento imediato que está acontecendo. Nesse caso, nós estamos apenas testando o funcionamento do canal de comunicação. Então, como no personagemzinho ali da tira, ele fala oi. Esse oi
é uma forma de ver se você está ouvindo, né, o que eu estou dizendo. É quando alguém chama a atenção de outro. Por isso, o elemento básico da função fática é o uso de interjeições. O foco é o canal. Eu quero ver, o canal está funcionando? Então, o que eu uso? Oi, está funcionando? Ok. Alô, olá, ei, e assim por diante. Tá? É uma tentativa de chamar a atenção do outro. Então, aqui nós temos todas as funções comunicativas. Quando a gente se comunica usando uma dessas 6 formas de comunicação. Ou a gente quer expressar algo sobre nós mesmos, ou a gente quer explicar algo sobre alguma coisa, ou a gente quer fazer uma explicação da própria linguagem que nós temos, ou nós queremos testar o funcionamento do canal de comunicação, tentar fazer com que a pessoa preste atenção na gente, ou nós queremos convencer a outra pessoa a tomar uma certa atitude, ou nós simplesmente queremos fazer uma brincadeira com a linguagem, criando um efeito estético, tá? Poético na nossa linguagem, que são, então, as 6 funções da linguagem diretamente relacionadas aos 6 elementos da comunicação. Bom, essa aula se encerra aqui, a segunda aula dessa série. Nós vamos falar a respeito dos gêneros, dos tipos textuais, e aí eu vou partir para contar para vocês, falar um pouco para vocês sobre algumas das principais características do que nós chamamos de linguagem técnica. Como eu saio dessa noção básica de comunicação para a linguagem técnica mesmo, para a linguagem que deve ser utilizada dentro do ambiente profissional, tá? Vai ser o segundo vídeo dessa sequência de aulas, tá? Espero que vocês tenham entendido, acompanhado, tenha ficado claro para vocês quais são os meus objetivos e aguardo vocês na próxima aula. Falou!